Olá, vamos falar sobre política? Hoje com o pré-candidato a deputado estadual pelo PSD, Napoleão Bernardes. Obrigado pela visita, Napoleão. Eu que agradeço, Jorge. Coisa boa estar aqui, falar contigo, Jorge, com os amigos, com as amigas da Clube. Sempre bom estar por aqui, coisa boa. Essa decisão de buscar uma vaga na LESC, ela é definitiva? Já está batido o martelo? Seremos e seguiremos adiante nesse projeto da pré-candidatura a deputado estadual. Por força da lei, as convenções do partido acontecem em agosto. Então, em agosto é que tem a oficialização, a batida no martelo. Mas o caminho é esse. É a candidatura, a pré-candidatura a deputado estadual, porque Blumenau e o Vale Europeu precisa de mais representatividade na Assembleia Legislativa, em Florianópolis. E a minha visão é justamente aí de ser um advogado de defesa e um embaixador das causas de Blumenau e do Vale Europeu, junto a Florianópolis, junto ao governo do estado, junto à Assembleia Legislativa. Bom, no início de todas essas discussões políticas visando a candidatura de outubro, o seu nome surgiu novamente como um pré-candidato ao governo do estado. Por que a escolha pela candidatura na LESC? Jorge, a minha vida foi sempre passo a passo, degrau a degrau. O ouvinte da Clube conhece de bastante tempo, a população de Blumenau e do Vale Europeu também. Então eu comecei como suplente de vereador, fui suplente de vereador por 2 vezes, fui vereador por 1 mandato, prefeito em 2 etapas. Então eu entendi que o caminho da repavimentação, da caminhada política, deva se dar passo a passo, degrau a degrau. E neste momento específico do estado, o deputado estadual passa a ter um papel muito estratégico e muito importante, Jorge, no sentido da defesa daquilo que Blumenau e o Vale Europeu, o Vale do Itajaí, precisa, quem merece. Nós vivemos um momento em que o estado de Santa Catarina arrecadou muito, há um compromisso de investimento nos municípios, o maior investimento na história dos municípios, só que esse investimento, que é o chamado Plano 1000, que prevê, por exemplo, para Blumenau cerca de 360 milhões de reais, para Gaspar, para Indaial cerca de 70 milhões de reais, para Timbó cerca de 36 milhões de reais, são recursos históricos, são recursos muito importantes. O que pouco tem se dito é que esse Plano 1000 não é uma lei. Esse Plano 1000 é um termo de compromisso, é um pacto de boas intenções e previsto para 5 anos. O primeiro ano está sendo agora, que coincidentemente é o ano da eleição. Mas então fica, outros 4 anos para a luta para efetivar esses investimentos anunciados. Porque, como eu falei, não é algo de papel passado em termos de lei. Isso é uma ideia, é um pacto, é um termo de compromisso, é um pacto de intenções. Então, ter um deputado estadual com musculatura para garantir essa representatividade, para fazer com que esses recursos sejam efetivamente empregados no desenvolvimento e no interesse público dos municípios aqui do Vale Europeu, isso vai ser muito estratégico, muito importante. Então entendi que as pautas da Assembleia Legislativa de deputado estadual para esse mandato vão ser muito estratégicas. Tem passado pela Assembleia Legislativa toda a política tributária do Estado. E para Santa Catarina manter o seu grau de competitividade, para manter e atrair novas empresas, para manter e ampliar as oportunidades de trabalho, para dar mais condições para as pessoas empreenderem, criarem os seus sonhos, os seus ideais. Então, esses temas estratégicos para o macro desenvolvimento do Estado, eles passam pela Assembleia Legislativa, passam por Florianópolis. E um deputado estadual que tem experiência, tenha vivência e tenha boa qualificação para esses temas, isso realmente pode fazer uma diferença no sentido de criar as melhores condições de desenvolvimento para Blumenau, para o Vale Europeu e para o Vale do Itajaí, além de para Santa Catarina. Entre o Napoleão, candidato a vice-governador do estado 4 anos atrás, para o Napoleão, pré-candidato a deputado estadual, o que mudou no Napoleão Bernardes? A vida, o dia a dia, vai nos levando a muito amadurecimento, muito aprendizado. Eu tive uma trajetória muito vitoriosa em termos de eleições, fui o vereador mais votado da história de Blumenau para um vereador de primeiro mandato, o prefeito mais jovem e mais votado da história de Blumenau até hoje, em 2012. Em 2016 foi a reeleição com a maior votação proporcional do segundo turno em Santa Catarina. E passada essa etapa dos mandatos, tive uma fase da vida privada. Empreendi, voltei a advogar, voltei a dar aula, voltei à sala de aula para estudar, me tornei pai. Então, hoje eu mesclo
a vivência da vida pública, a vivência da vida privada, esses dois olhares. Então a vida vai levando a amadurecimento. Os acertos nos ensinam, os erros nos ensinam mais ainda. Então, ao longo do tempo, eu fui amadurecendo, né? E hoje eu estou muito mais preparado, muito mais qualificado com a soma da visão pública, a soma da visão privada, para levar, né, de fato, a condição de ser um firme advogado de defesa e um grande embaixador das causas do interesse público de Blumenau, do Vale Europeu, do Vale do Itajaí, junto à Assembleia Legislativa. Onde o senhor vê a necessidade de avanços mais emergentes aqui na nossa região, né, que o senhor, como parlamentar, caso seja eleito, pode contribuir? Dinheiro nos municípios para o investimento. A Clube reverbera os anseios da população, as demandas da comunidade. Um deputado estadual significa mais recursos para as prefeituras investirem naquilo que é mais importante para a vida das pessoas, na pavimentação, no asfaltamento, na infraestrutura, na ampliação das unidades de educação infantil, de escolas, na qualificação do ensino, da saúde pública mais perto das pessoas. Para dar um exemplo muito concreto aqui de Blumenau, por ser um polo regional, quem acorda cedo percebe quantas ambulâncias ou carros das unidades de saúde, das secretarias de saúde, de cidades tão distantes, vindo ser atendidos aqui em Blumenau, né? Então, levar, por exemplo, a descentralização do serviço de saúde para mais cidades significa, por exemplo, desafogar Blumenau para as necessidades daqui e do entorno próximo, né? E garantir para essas pessoas que vêm de fora mais conforto e um atendimento mais perto das suas casas. Então, como eu passei por prefeitura 2 vezes, por um mandato de vereador também, a gente sabe onde o calo aperta em termos dos desafios. Um deputado estadual é representatividade para a cidade e para a região. E é uma questão proporcional, né? Quanto mais quanto mais experiência, capacidade, visão esse deputado tiver, é mais recurso para que as cidades tenham para investir nas suas necessidades. Além do que, tem os temas regionais, a nossa infraestrutura, né, nas estradas, seja nas SCs, nas BRs. As BRs são tema federal, mas o deputado estadual, como representante da sua comunidade, é uma voz ativa no sentido da defesa desses temas. Então, a questão da infraestrutura, né, as estradas, especialmente as SCs, e também as BRs no nosso entorno, elas estão asfixiando, né? Estão matando a nossa capacidade de desenvolvimento, além de matando as pessoas de modo propriamente dito, mas matando também as oportunidades, porque uma região asfixiada, ela não tem como crescer e prosperar do ponto de vista do desenvolvimento econômico. Então, o deputado estadual, ele pode ser e deve ser justamente esse elo entre as necessidades da sua comunidade e as soluções junto ao governo do estado e mesmo sendo porta-voz junto ao governo federal. Exatamente. Aliás, infraestrutura é um grande problema, né? Principalmente aqui no estado de Santa Catarina, porque de resto a iniciativa privada dá jeito. O problema está na infraestrutura se desenvolver, né? Tanto a infraestrutura de transporte, né, as estradas, e a gente tem na economia catarinense os portos, e a nossa região é bem aquinhoada nesse sentido, tem Itajaí, tem Navegantes, então as estradas também levam a esse desenvolvimento, né, que os portos permitem. Então, para o contexto da nossa economia regional, as estradas são as artérias que vão levar ao desenvolvimento, ao progresso, às oportunidades. E isso é que nem no corpo humano, né? As artérias entupidas, né, levam à morte. Numa região, acontece de igual morte, a asfixia da perspectiva do desenvolvimento. E quando a gente fala em infraestrutura também num sentido amplo, né? Tem essa das estradas, das rodovias, que são fundamentais, a infraestrutura da saúde, que permita levar o serviço de saúde para mais perto das pessoas, porque é uma tristeza, né? Ter paciente acordando 4, 3 horas da manhã, sacolejando por essas estradas para ter que ser atendido num grande polo. Aí quem é do grande polo tem o atendimento limitado, né? Pela necessidade do atendimento das pessoas que vêm de fora. E as pessoas que vêm de fora vêm sofrendo pela necessidade de ter que se deslocar 2, 3, 4 horas por rodovias ruins para terem a condição de atendimento. Fica ruim para todo mundo. Então, a infraestrutura também nesse sentido, da saúde, da própria educação, é preciso pensar esses temas, né, com muita ênfase, e o nosso papel vai ser esse. A gente tem sofrido aqui, e esse tema só vem à tona quando tem muita chuva. As barragens. É uma questão de infraestrutura que o Estado também tem uma participação, e só se lembra disso eventualmente quando, né, o calo aperta, né, quando vem a chuva mais forte, quando vem as semanadas de chuva. E é um tema que fica, às vezes, à deriva. Então, ter gente com essa experiência de Blumenau, do Vale Europeu, do Vale do Itajaí, fazendo a defesa incondicional, isso pode ser transformador em muitos aspectos da vida da comunidade. O senhor falou em representatividade, né, de ter mais a região presente no Estado. A gente também carece de representatividade em Brasília. Não era o momento de arriscar
quem sabe, uma vaga em Brasília? Jorge, eu pensei na candidatura a deputado estadual, primeiro por esse contexto do momento em que o estado de Santa Catarina vive e a nossa região vai precisar, né, de uma representação importante, né, forte, com musculatura, com experiência, com traquejo, com capacidade de diálogo, de convergência, seja com os outros deputados, seja com o governo do estado, especialmente para ser o vigilante, né, da execução desse Plano 1000, que é um investimento milionário para os municípios da região, e a gente não pode ficar à deriva, né? Então ter um deputado combativo nesse sentido, atento, com traquejo político, com experiência, com capacidade, com vivência política, isso vai ser muito estratégico. Então eu penso que, para mim, a caminhada política, deputado estadual, ela é uma caminhada muito, muito importante, até no sentido que eu falei, olha, né, na política municipal fui suplente de vereador, prefeito, ou seja, segui a escada da vida pública. Eu penso que a escada da vida pública ela é importante, né, no sentido do amadurecimento, no sentido do aprendizado, e deputado estadual é um passo importante. Por outro lado, até no sentido do respeito à representatividade regional, que é preciso ter, dentro do meu partido, do PSD, a candidatura a deputado a federal, ela seria uma candidatura muito, muito, muito congestionada. Então a gente poderia, por exemplo, ter uma boa votação e de repente esses votos até não serem efetivados, né, pela possibilidade de ficar de fora. Então até num ponto de vista assim, pé no chão, de garantia de efetividade, né, da perspectiva de fato da eleição, para assegurar a Blumenau e o Vale Europeu a representatividade que precisa, que aí merece, tem que se fazer essa análise dentro do contexto partidário. Dentro do contexto partidário, a candidatura mais indicada é deputado estadual, até porque nesse momento é realmente a caminhada que eu acredito em termos dos temas, né, que eu estou animado, né, e motivado a trabalhar. Essa questão, né, da política de impostos, né, reduzir, não deixar aumentar, para manter a competitividade da região e para manter a competitividade de Santa Catarina, defender esses temas estratégicos que são fundamentais aqui para o desenvolvimento da nossa região. Nós vivemos uma política de extremos, né? Principalmente quando se fala em executivo federal e acaba mexendo com tudo que vem dali para baixo, né? Só não está nem num extremo nem no outro, está ali no meio. Como fazer para, no meio desses extremos, nessa disputa de extremos, né, conseguir aparecer? Eu penso que, primeiro, que a gente tem uma história de trabalho e tem uma história de entrega. E segundo, tem, né, enfim, uma trajetória que nos credencia ter credibilidade, né, capacidade, estatura para bem representar a população. E eu acredito em resultado prático, né? Enquanto às vezes alguns discutem o sexo dos anjos, a gente tem que discutir resultado prático para a vida concreta das pessoas. E é isso que eu vou buscar lutar na Assembleia Legislativa como deputado estadual. Uma pergunta que o senhor deve ter ouvido em quase todos os lugares que o senhor vai. O senhor abriu mão da Prefeitura de Blumenau para se candidatar na eleição de 2018. Em algum momento o senhor se arrependeu dessa decisão? A gente se arrepende quando tem má fé no jogo, quando se busca acertar, né? O resultado final não depende exclusivamente de nós. Acertos e erros há na vida de todos nós, na vida pessoal, na vida profissional, na vida empresarial e na vida política nem se fala. O importante é a consciência tranquila da busca de acertar e fazer o máximo possível, e eu fiz tudo isso de boa fé. Lá atrás, a gente pensou num projeto também de representatividade maiúscula, né, maior, de Blumenau, do Vale do Itajaí, de Santa Catarina, né, se imaginava a candidatura ao Senado, havia 2 vagas em disputa naquela ocasião, então se imaginou um projeto de representatividade maior, né, seguiria, né, como seguiu o prefeito Mário, né, com bom desempenho, com capacidade de trabalho, né, fazendo a entrega, né, de tudo aquilo que a gente deixou encaminhado, né, e agregando até mais, né, pela sua capacidade de trabalho, pelo seu talento, pela sua capacidade. Então a gente teria, né, um prefeito, né, tocando aquilo que estava encaminhado aqui, né, e um outro prefeito, né, lá no Senado, né, buscando trazer os recursos para dar continuidade àquele que era, então, o maior conjunto de obras da história da cidade. Então, se buscou acertar, né, o objetivo era bom. Bateu na trave a eleição, faz parte, né, mas consciência tranquila de ter buscado o melhor. E aquele espírito que nos moveu lá atrás continua, que é buscar o melhor para Blumenau e para o Vale do Itajaí, onde quer que a gente esteja. E a Assembleia Legislativa pode ser um espaço de muita oportunidade para isso. E qual deve ser o caminho do PSD nessas eleições em Santa Catarina? O PSD tem uma pré-aliança com a União Brasil. O nosso candidato a governador deve ser o ex-prefeito de Florianópolis, Gero Loureiro, que tem capacidade de trabalho, é muito trabalhador,
é alguém muito, muito compromissado, né, com o trabalho, com entrega de resultados positivos. O vice-governador dessa chapa deve vir do PSD, o Heron Giordani, que inclusive foi o idealizador desse Plano 1000, que permitiu o maior conjunto de investimentos da história dos municípios catarinenses. E ao Senado, o ex-governador Raimundo Colombo. Essa deve ser a chapa que o PSD deve apoiar. Obrigado pela participação do senhor. Eu que agradeço, Jorge. Obrigado pela oportunidade, pelo carinho e a gentileza da entrevista.